Olá, hoje nós vamos falar, aí encerrando a nossa discussão a respeito das competências gerais docentes sobre a resolução 1 de 2020. Tá? Então, nessa terceira aula, nós vamos falar especificamente sobre a resolução 1 de 2020. E o que versa a resolução 1 de 2020? Ela versa sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica e, em consequência, institui a Base Nacional Comum para a formação continuada de professores. Se a gente tem a resolução 2, que fala sobre as DCNs para a formação inicial de professores, a resolução 1, que é de 2020, e a 2 é de 2019, versa sobre o quê? Sobre a formação continuada de professores. Então, nós temos aí a valorização da formação permanente do professor, né? Para quê? Para qualificar este docente, para que ele possa, ao longo desta jornada, ao longo da sua trajetória profissional, continuar o que? Capacitando-se para atender as demandas que são contínuas no mercado, tá certo? Que são o que? As transformações. Então, esta competência, ela vai destacar a relevância do aprendizado. O aprendizado, como versa nossa LDB, ao longo da vida, ou seja, o desenvolvimento contínuo dos docentes, tanto no que diz respeito à atualização da sua área de atuação, quanto à formação pessoal, à formação cidadã. Então, os docentes, segundo as DCNs, eles devem sempre procurar aprimorar suas habilidades e seus conhecimentos. Para quê? Para que estejam sempre atualizados, pensando e refletindo criticamente sobre a sua prática profissional e o seu papel, a sua relevância para a sociedade brasileira contemporânea, certo? Nós temos aí no ponto 7 o quê? Desenvolvimento de argumentos com base em fatos, dados, informações científicas, para quê? Para formular e construir conhecimento. Então, essa competência, ela desenvolve, ou seja, versa sobre o desenvolvimento da consciência crítica, da responsabilidade dos professores para a formação mais ampla do cidadão, capacitando com o seu trabalho, com a sua atuação docente, os alunos a compreenderem o mundo de maneira mais crítica, mais reflexiva, e que tornem que estes indivíduos responsáveis pela coletividade e que hajam, em consequência disso, de maneira ética, em relação a si, aos outros e também ao meio ambiente, ao planeta, certo? 8. Conhecer-se, apreciar-se, e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo que é a diversidade humana, reconhecendo as suas emoções. A gente pode linkar essa competência com as questões das relações, emocionais, ou, melhor dizendo, socioemocionais, ou educação socioemocional presente lá na nossa BNCC. Por quê? Porque essa competência, ela é crucial para a formação integral do estudante, que vai prepará-lo para quê? Não apenas para ser aquele que tem conhecimentos, que tem conteúdos, mas também para uma vida equilibrada, saudável, com consciência de si mesmo e das suas necessidades físicas e emocionais, correto? Então, ela é fundamental para o desenvolvimento do fazer docente, tá certo? 9, exercitar empatia, e aí também está relacionada às questões socioemocionais, o diálogo, a resolução de problemas e conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, certo? Então, ao exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, os professores, eles promovem um ambiente colaborativo, tá certo?
entre os docentes e também os discentes. Isso vai contribuir para quê? Para o desenvolvimento do que nós chamamos hoje de habilidades socioemocionais nos estudantes, como a habilidade de trabalhar em equipe, né, de lidar com a diferença, de resolver esses conflitos de maneira pacífica e também construtiva. 10º, agir e incentivar pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura, né, a diferentes opiniões, né, entender, né, as diferentes concepções pedagógicas, tomando decisões o quê? Em princípios éticos, democráticos, científicos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que para a construção de um ambiente de aprendizagem realmente favorável a esses valores. Então, essa competência, né, vai contribuir para quê? Para que eu tenha formas diferentes de atuação. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Entender e buscar diferentes concepções pedagógicas demonstra a disposição dos professores em considerar diferentes perspectivas, ideias e abordagens, promovendo uma cultura do diálogo e, consequentemente, da aprendizagem colaborativa. Então, essas competências são essenciais para um ambiente de aprendizagem ético, democrático e que garanta o que? A inclusão e a equidade entre todos, né? Então, as competências, né, de formação docente ou a competência docente é essa capacidade que nós, professores, temos de mobilizar, de integrar recursos cognitivos, né, como conhecimentos, habilidades, aspectos comportamentais, né, com o objetivo do quê? De atingir de maneira responsável a aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, é atingir de maneira direcionada, né, o que? A construção de situações, de ambientes de ensino e aprendizagem favorável a todos os envolvidos, professores e alunos. Deixo aqui uma referência bem interessante sobre, e atualizada claramente, né, sobre as competências docentes e a complexidade delas. É importante essa leitura para a formação de vocês. Encerramos assim. Se não assistiu, assista as demais aulas sobre, né, as competências gerais docentes. Um grande abraço e até a próxima.